Dates. Eu tenho um otimismo delirante, né? Eu sempre acho que o grande amor da minha vida pode estar só eu virar a esquina, então eu sempre fui muito aberta pro mundo. Então, eu sempre tive esse assim, eu ia nos dates com o coração aberto, sabe? No geral. Então, vamos começar com se a gente deve ir ou não. Se uma pessoa te chamou por encontro, uma pessoa que você quer sair, e ela te chamou numa situação que você quer ir, que você se sentiu especial com o convite, ficou animada, óbvio que você não precisa de mim pra dizer pra você ir, né? Então vamos pensar que você gosta da pessoa, queria sair com ela, quer sair com ela, só que ela te chamou de uma forma que, você queria, mas não queria assim, né? Minha dica é, não vai. Por quê? Porque se ela te chamou, digamos, você queria que ela te chamasse para um jantar especial e tal, mas o que ela fez foi te chamar, cola aí no rolê que tá rolando, que eu devo ir lá a tal hora. Ou se ela te chamou pra casa dela só, você sentiu que, sabe, você queria encontrar aquela pessoa, mas você sentiu que o convite estava um pouco despretensioso demais, não estava assim tão especial como você gostaria. Não vai. Não tenta explicar pra pessoa. Ela sabe que pode te chamar por uma coisa mais especial. Ela sabe que teriam formas mais românticas de te convidar. Você pode até falar com ela. Mas eu evitaria a fadiga, porque ela sabe o que ela pode fazer. O que você tem que, numa situação dessa, é você pensar que, na verdade, você não queria aquela pessoa. Você queria uma pessoa parecida com ela que te chamasse para outro tipo de situação, que te desse uma moral aí que ela não tá te dando. Então não é ela que você queria. Eu já aconteceu de tipo, a pessoa chamar assim e eu falar, não, mas que tal outra coisa? Que tal se a gente fosse pra tal lugar? É porque aí eu me sentiria mais confortável e tal. E é por isso que eu posso falar com todo o embasamento que não adianta mandar. Essa pessoa sabe que poderia te chamar pra uma parada mais especial, ela só não quer. Então, assim, se por um desencargo de consciência você quiser falar, poxa, eu não vou poder, agora, de uma hora pra outra, eu não vou poder, mas se quiser na sexta-feira vai ter uma resenha, se você quiser ir comigo, você pode fazer esse convite. Se você quiser, por desencargo de consciência, a pessoa te chamou pra uma parada que você sabe que é furada. Quando eu falo que é furada, é mais no sentido que você sabe que ela não tá te tratando assim com, tipo, colocando num lugar muito especial, sabe? É mais nesse sentido. E você quer ver se você consegue canalizar aquilo sugerindo uma situação mais especial, você pode chegar e falar, poxa, agora, assim, né, terça-feira, 1 da manhã, realmente não dá pra mim, mas sexta-feira vai estar rolando uma resenha com os amigos, se quiser ir lá, mas eu já te adianto que a pessoa não vai, tá? Se for, até bota aqui nos comentários, porque eu vou amar estar errada, mas eu sinto que quem te convida pra uma parada é porque ela queria te convidar pra aquela parada e não pra outras. Agora vamos abordar um outro cenário. Você não gostou, não te chamou atenção aquela pessoa, mas é uma pessoa que te chamou pra uma parada legal, tipo, te chamou de uma forma doce, respeitosa, especial e tal, mas você não sabe muito se quer ir ou não. Aí temos que analisar essa situação mais profundamente. Você é uma pessoa que nunca tá animada pra ir pra nada? Ou você é uma pessoa que, com frequência, você fica animada pra ter certos encontros, com frequência tem encontros legais, e só aquela pessoa não te chamou a atenção? Então tudo bem, não precisa ir, ninguém vai te obrigar a isso. Mas, se você normalmente fica com um padrão de pessoas que sempre acaba repetindo os mesmos furados, por assim dizer, você sempre acaba quebrando a cara da mesma forma. Aí é caso de você pensar em abrir aí teu coração, expandir tua zona de conforto pra abraçar uma pessoa que você não tinha pensado assim de cara, já que ela tá te tratando bem, parece ser uma boa ideia. Outro cenário é, se você não gosta de ninguém, tá na hora de, tipo, dar um empurrãozinho aí pro destino, né? A gente nunca vai querer se forçar numa situação que ninguém realmente é obrigado a estar lá. Mas se você quer encontrar uma pessoa, se ela, tipo, simplesmente bater na tua porta e você achar que você não tem que ir pro encontro pra isso acontecer, a chance
disso não acontecer, e se acontecer não for exatamente o que você tá querendo, é grande. Então, tenta ir no encontro, tenta estar aberto ao mundo. Aí você fica até à vontade para marcar coisas mais leves, um café, um suco, uma coisa que vai durar uma horinha lá, que não vai te atrapalhar muito. Vai testando, assim, coisas que você sinta confortável, mas se abrindo um pouco para conhecer pessoas, né? Porque tem gente que adoraria ter um relacionamento, mas não faz coisas básicas, tipo aceitar ir no encontro quando te chamam. Então é caso de ter isso em mente. Aliás, tá rolando muito meme de pessoas que simplesmente não saem de casa ou desmarcam tudo em cima da hora e que nunca tem vontade de encontrar ninguém. E eu espero que seja só meme, mas se não for, gente, ou vocês é, fiquem confortáveis com isso, ou façam alguma coisa em relação a isso, porque realmente ficar reclamando sem mudar comportamento, aí eu também não tenho muito como te ajudar. E para onde ir, né? Eu sei que tem uma vertente que dizem que a gente tem que só que dizer sim ou não e não partir da gente, mas eu não me aguento, eu sou o tipo de pessoa que propõe quando eu quero alguma coisa e sou meio control freak, assim, né, nesse sentido. E quando eu tô na dúvida se eu gosto da pessoa ou não, eu normalmente marco uma coisa menorzinha, tipo um café, um suco. Isso mais antigamente, porque hoje em dia eu tento conseguir decidir isso antes de eu me propor a ir no encontro ou não. Também tinha essa coisa de, pô, você vai dar um horário nobre pra uma pessoa que você nem conhece ainda, nem sabe se gosta. Antigamente, que eu achava que eu tinha muito tempo livre, eu pensava assim. Mas hoje em dia eu também penso que, olha, se a pessoa não vale a minha sexta-feira à noite, de repente ela não vale pra sair comigo no geral mesmo. Então, então não é porque, então não vou criar uma terça à noite pra ela assim do nada, sabe? A não ser se eu realmente sentir que ela não vai se encaixar ali, que é só uma válvulazinha de escape. Mas eu tô usando esse parâmetro. Se você achar que você tem mais tempo aí a perder, tudo bem também. Mas eu acho que com a experiência a gente vai arrumando mais ferramentas pra já ir medindo se aquela situação vale teu tempo ou não. Agora, fora isso, não tem regra, porque eu já tive encontro de trilha, que foi muito legal. E, gente, eu não faço trilha. Tipo, eu literalmente não faço trilha. Nunca. Aí eu acordei 5 da manhã, 5 da manhã pra subir uma trilha, depois chegou lá e descobri que tava fechado. E aí fica tipo. Mas fica legal, sabe? Porque é uma coisa com uma pessoa divertida, sempre vai ser uma boa experiência. Então, fique aberto a isso também. Por exemplo, eu sempre falava que cinema era uma péssima ideia de primeiro encontro porque você quer conversar com a pessoa, né? E essa coisa de você ficar em silêncio com a pessoa que você ainda não tem muita intimidade é uma sensação meio esquisita. Dito isso, pro meu primeiro date com meu namorado, eu chamei ele pro cinema. E foi legal. Sorte que o cinema tava vazio, então a gente ficou tagarelando o filme inteiro. Mas no final das contas não tem regra. É o que funcionar pra cada um e se permitir experienciar. Uma coisa importante pra se ter em mente também é que não bota tanta expectativa. E quando eu digo não botar tanta expectativa, não é de não ter expectativa, porque se a gente não tivesse expectativa que podia ser uma coisa legal, a gente nem sai de casa, né? É mais no sentido de aproveite o momento presente. Pode não dar em nada, mas se valeu aquele momento, aquelas 3 horas, serem 3 horas agradável, com uma pessoa que tá te tratando bem, está tratando bem, que teve uma troca ali genuína, divertida, já valeu, sabe? Então, não dá um peso para além do que aquilo tem. A manutenção de expectativa é importante para um primeiro encontro, para um segundo, para um terceiro também. Mas não é no sentido de você não criar expectativas em relação àquele encontro. Porque eu acho que se a gente não espera que vai ser legal, se a gente não espera que possam vir coisas boas dali, a gente realmente nem sai de casa, não tem porquê. Mas é mais no sentido de manter a leveza, de não dar um peso para além do que aquilo tem. Se você está encontrando com uma pessoa e você tiver 3 horas agradáveis com aquela pessoa, já valeu, não já valeu? Precisa ter muito mais rendimento do que aquilo? Então, foque em se manter no momento presente, em ser uma pessoa agradável, tratar a outra pessoa bem, se permitir ser tratada bem também, sem maiores pressões, sabe?
você não precisa decidir se ela presta pra ser o amor da tua vida em 3 horas. E também não precisa chegar e já definir que ela não presta, que ela é uma red flag, uma bandeira vermelha logo de cara. As pessoas são um pouco mais profundas do que aquilo. Vão ser poucos elementos que você vai ter. Por isso até que eu acho que nem vale ficar perguntando tanta coisa. Com certeza não vale você ficar falando tanta coisa de você. Eu tenho amigas que elas gostam de já assustar a pessoa no primeiro encontro. Se você sentir a necessidade de fazer isso, vai fundo, sabe? Uma amiga minha, ela já chegou no primeiro encontro com o cara e falou assim: Olha, eu já vou logo falando que eu sou bruxa e é quem eu sou, então é bom você já ficar aí com esse briefing. E hoje eles são casados, então assim, tá tudo certo. Mas, no geral, quando a gente vai muito defensiva, já querendo mostrar que eu sou quem eu sou e tudo certo, mostra mais uma defesa, mais uma insegurança sua do que de fato mostrar a autoconfiança que você quer passar. Porque a autoconfiança é mais transparecida na sua energia. E você tá lá confortável com a sua própria pele, tá lá tranquila de estar conversando com uma coisa, olhar no olho, sem precisar provar nenhum ponto, ou provar quem você é, ou. Sabe, tá tudo bem, você não tá com pressa. Aliás, a calma, principalmente nos primeiros encontros, é a sua parceira-chave. Eu sempre tento fazer. Pra mim é difícil, né? Fazer as coisas mais devagar. Mas eu sempre tento fazer. Me movimentar com calma. Porque eu gosto de dar a chance da pessoa ser cavalheira, sabe? Tipo, se eu tô dentro do carro, eu não vou ter pressa pra abrir a porta. Eu vou ver se o cara vai ter iniciativa. Claro que eu não vou ficar presa no carro eternamente. Eu faço isso depois que eu já namoro a pessoa pra obrigar ela a sempre abrir a porta do carro pra mim. Mas enquanto eu ainda tô conhecendo, se eu vejo que a pessoa não abriu, eu chego e abro. Quando eu entro no restaurante, eu vejo se a pessoa vai puxar a cadeira pra mim. Se eu vejo que ela não vai puxar, eu sento. Mas eu dou esse tempo também, sabe? Sem afobação também. Se a pessoa não fizer, não tem problema. Você só tá lá sentindo a situação. Com toda a paciência do mundo. Quando eu vou convidar alguém para um encontro, eu não sei muito bem o que fazer além de convidar para uma social. Eu invento uma social na minha casa, chamo os meus amigos e falo: vai rolar uma social lá em casa, adoraria que você viesse e tal. Porque eu acho que fica mais despretensioso, fica mais casual, não tem uma burocracia de vir uma conta, sabe? Fica mais tranquilo. E é bom que as pessoas já se conhecem, já conhecem seus amigos, já todo mundo. Tipo, não fica essa coisa de só um encarando o outro durante 3, 4 horas, sabe? Eu acho que é uma boa abordagem. Então quando eu vou tomar a iniciativa, é esse o único move que eu tenho. Apesar de, como eu te disse, vai entender. O meu namorado, eu dei tilt e chamei pra um cinema, né? Coisa que eu literalmente. Sabe? Se eu fiz alguma vez, eu devia ter 15 anos. Recentemente, eu vi uma dica de um advogado maravilhoso, que é: falando menos, a gente tende a errar menos. Era outra frase, mas a ideia era essa. Então, assim, não precisa se preocupar em contar toda a tua vida. Se preocupa muito em ouvir. Não precisa dar feedback também, sabe? Porque eu sinto que tem gente que já quer corrigir a pessoa logo de cara. Você não tem que se dar esse trabalho. Não pega esse trabalho pra você. Só pra conhecer a pessoa. Se você já tem um relacionamento com a pessoa, aí beleza. Você tem que, tipo, poxa, tal coisa me faz mal, tal coisa é importante pra mim. Aí vocês vão conversando. Você tá só conhecendo a pessoa, meu amor, você só precisa, tipo, observar e decidir se você quer ir pro próximo passo ou não. Essa a única preocupação que você tem que ter. Não fica. Nem toma pro pessoal de ficar ofendido. Tipo, uma coisa que sempre me ajuda muito é qualquer coisa que a pessoa fale ou haja que eu não gostei, eu sempre lembro que eu cheguei agora. Eu cheguei agora. Não é comigo que a pessoa tá fazendo isso. Tem outra. Não é que não seja comigo, mas, tipo assim, não é por minha causa que a pessoa tá fazendo isso, sabe? É alguma parada dela. Então, eu cheguei agora, eu sei que não é pessoal. Então, isso é bom. Porque a gente tem que manter a paz no encontro. É só uma pessoa que também tá se virando pra tentar encontrar um talvez amor da vida, ou talvez um amor de, tipo, dessa semana. Então, acho que esse senso de empatia, sabe? É importante. E a gente, às vezes, principalmente nós mulheres,
não sem motivo, tá? Por muitos motivos a gente já chega meio na defensiva, porque a gente tem muito medo, né? É, de várias coisas que possam acontecer de errado. Então a gente já vai um pouco na defensiva, mas. E tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, deixa alguém sabendo sua localização, rastreando seu telefone, sabe? Sempre avisa pra alguém onde é que você tá indo. Poxa, se você não conhece a pessoa direito, não deixa ela te buscar em casa. Marca um lugar mais público. Tem vários desses cuidados que tem que ter. Mas no geral, não chega lá já achando que a pessoa é sua inimiga, sabe? Tenta ir com o coração minimamente aberto.